Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião semanal da programação da operação. É, essa reunião é dividida em três blocos, sendo o primeiro bloco será apresentado a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. No segundo bloco será apresentado a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal, a previsão de carga para o PMO, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes, e no terceiro bloco, os limites elétricos em principais intervenções elétricas, além das políticas operativas. Lembrando que no intervalo é dado 5 minutos para o intervalo de cada bloco. Vamos iniciar aqui com a previsão meteorológica. Quem vai apresentar é o Rafael. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Pronto, acho que carregou aqui a tela. Vamos começar então a reunião com a previsão meteorológica. Vou comentar rapidamente sobre a condição observada aí durante a semana operativa, a condição de tempo. No início da semana, tivemos aí a atuação da frente fria no litoral sul da Bahia, já em processo de dissipação. Esse sistema ele ocasionou precipitação de forma isolada nas bacias do Doce, de Jequitinhonha, Paraguaçu e também no São Francisco, mas a precipitação baixos totais de chuva, de modo geral, e de forma isolada nessas bacias. E a partir do feriado, aí do dia primeiro, tivemos o avanço a passagem de uma nova frente fria aí pelo Rio Grande do Sul. Esse sistema, essa frente aí, foi responsável pelos totais aí de precipitação mais elevados, aí, principalmente nas bacias do Jacuí, Uruguai e também no Baixo Iguaçu. E de forma pontual também sobre o Lago de Itaipu. Tá? E além disso, também tivemos a permanência das pancadas de chuva em pontos isolados aí das bacias do norte, especificamente no trecho baixo aí do Xingu e do Tocantins. Tá? Nas demais bacias de interesse do Sistema Interligado Nacional, praticamente nenhuma chuva significativa aí no decorrer da semana. Quando a gente observa a média da velocidade do vento, nessa semana que começou aí no dia 29, a gente observa que teve uma diminuição, uma desintensificação dos ventos na região Nordeste, em comparação com a semana anterior, muito por conta aí da atuação da frente fria no início da semana, no litoral sul da Bahia, e também por conta da passagem da frente fria pela região sul aí no decorrer da semana. Tá? Esses dois sistemas aí contribuíram para o sistema de alta pressão permanecer afastado aí do continente e aí, com isso desfavorecendo aí os ventos no interior na região Nordeste, principalmente no interior da Bahia e do Piauí. Com relação à previsão, a sinalização dos modelos numéricos aí para previsão de precipitação para a próxima semana operativa, aí começando aí amanhã, a partir do dia 6 de maio, a gente observa aí um cenário parecido com o da semana atual, com os maiores totais de precipitação aí ficando concentrados, né, restritos às bacias do sul do país, né, os maiores totais aí no Jacuí, no Uruguai, no Baixo Iguaçu, e também com a partir da passagem da frente fria e a partir do domingo, a passagem de uma nova frente fria, então em termos de precipitação, um cenário parecido aí dessa semana, e também um destaque aí para a bacia do Rio Madeira, que deve apresentar um pouco mais de precipitação em comparação à semana atual, principalmente no trecho boliviano e peruano da bacia. Tá? Então, Madeira um pouco mais favorecida essa semana, na próxima semana. E também a permanência aí da ocorrência de pancadas de chuva no trecho baixo das bacias aí do Tocantins e do Xingu. Nas demais bacias de interesse aí do Sim, as bacias aí do Sudeste e Centro-Oeste, pouca precipitação aí prevista aí na próxima semana. Então, um cenário similar aí, ao da semana atual.
Quando a gente vê a previsão de precipitação combinada e com a combinação dos modelos numéricos aí para a próxima semana, para o período aí do dia 6 até o dia 12 de maio, a gente observa aí os mares totais aí concentrados no Jacuí, no Uruguai e no Madeira, e também no trecho baixo das bacias do Xingu e do Tocantins, e pouca precipitação aí nas bacias do Sudeste e Centro-Oeste. Tá um cenário, mesmo um cenário parecido com o da semana atual. E para o horizonte aí da segunda semana, do dia 13 de maio até o dia 19, a gente nota algumas diferenças em comparação com a primeira semana, com uma diminuição da precipitação no Jacuí e no Uruguai, e também na bacia do Rio Madeira, e, por outro lado, aí um ligeiro aumento da chuva no Iguaçu, e nas bacias do Sudeste e Centro-Oeste, tá? Especialmente aí o trecho incremental, usina de Itaipu, e o Paranapanema, tá apresentando aí prestação superior aí em comparação à primeira semana aí do horizonte de previsão. Tá? Nas bacias do norte, do trecho baixo, do Xingu e do Tocantins, cenário parecido com o da primeira semana. Por fim, a partir da sinalização dos modelos numéricos, a expectativa é de que as temperaturas permaneçam em estabilidade na próxima semana, em termos de média, na temperatura máxima, então sem mudanças aí na média. A única diferença aí em comparação com essa semana é que as temperaturas começarão num patamar estável no Sudeste, um patamar estável um pouquinho elevado, na faixa dos 30 graus, 30 e poucos graus em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí no decorrer da semana, com a passagem da frente fria, com o avanço da frente fria no decorrer da semana, entrando em declínio aí nas capitais do Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? No decorrer da semana. Em relação à geração eólica, a expectativa é de estabilidade também na média de geração em comparação com a semana atual, com a diferença que ela começará no patamar mais elevado e diminuirá aí no decorrer da semana, conforme a frente fria for avançando aí pela região sudeste. E, por fim, a geração fotovoltaica, também a expectativa de estabilidade, tanto nos parques da região sudeste, como nos estados da região nordeste do país. Então, sem mudanças aí com a média e instabilidade em comparação à semana atual. Com isso, concluo a apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para a Camila. Obrigada pela apresentação, Rafael. Agora a gente vai fazer a apresentação da previsão hidrológica com Carlo. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Certo, então vou iniciar agora a apresentação sobre a previsão hidrológica da revisão do PMO de maio, começando aqui pela previsão de precipitação para as próximas 2 semanas para as bacias do Grande Paranaíba, Paraná e Paranapanema, dando enfoque maior então à precipitação por conjunto. No caso dessas 4 bacias aqui, no horizonte de previsão, não constatamos volumes significativos de precipitação para nenhuma dessas 4 bacias. Então, aqui já no acompanhamento de ENAS do subsistema sudeste, vemos uma resposta condizente com o cenário de precipitação, com a manutenção da redução dessas afluências nesse subsistema. Então, a previsão de fechamento fica em 101% da MLT, sendo esta a 40ª maior do histórico. Na bacia do Rio Grande, após então um pico de vazões aqui nas últimas semanas, o sistema entrou em recessão das suas afluências e a previsão de fechamento fica em torno da média, então 100% da MLT, sendo esta a 46ª maior do histórico. Na bacia do Rio Paranaíba também manutenção desse comportamento de diminuição das afluências, com a previsão de fechamento do mês em 82% da MLT, que configura a 26ª menor do histórico de 93 anos. Para a bacia do Paranapanema também um comportamento semelhante, com as vazões até caminhando um pouco mais de lado aqui nesse subsistema, e a previsão de fechamento fica em 87% da MLT, que corresponde à 46ª menor do histórico. Na bacia do Paraná, comportamento semelhante, com uma diminuição
das afluências, previsão de fechamento em 106% da MLT, que configura o 36º maior do histórico. Seguindo para as bacias do subsistema sul, temos então aqui no Iguaçu volumes de precipitação um pouco mais significativos no início do horizonte, superando aqui os 5 milímetros no dia 5 e no dia 8, enquanto no Uruguai esses volumes eles são um pouco superiores, chegando até 15 milímetros aqui no dia 5 e ultrapassando os 10 milímetros tanto no dia 6 quanto no dia 8. Então, com isso, no subsistema sul, vemos as vazões aumentarem bastante na próxima semana operativa e depois elas voltam a reduzir. Então, a previsão de fechamento para esse subsistema fica em 74% da MLT, que corresponde à 45ª menor do histórico. Na bacia do Iguaçu, a previsão indica manutenção da diminuição das afluências, sendo então a previsão de fechamento para o mês em 63% da MLT, que configura o 42º menor do histórico. Na bacia do Rio Uruguai, conforme vimos os maiores volumes de precipitação no início do horizonte de previsão, então a gente vê essas afluências aumentando aí com um pico na próxima semana operativa e voltando a diminuir na segunda semana prevista. A previsão de fechamento para o mês, né, nessa bacia fica em 84% da MLT, que configura o 43º maior do histórico. Então, nas bacias do São Francisco e Tocantins, não se vislumbra volumes de precipitação muito significativos em todo o horizonte. Então, com isso, temos aqui o subsistema Nordeste após um pico de afluências aqui já em função de precipitações verificadas, volta a ter suas afluências diminuindo, configurando o 13º menor histórico, que corresponde então a 55% da MLT. Aqui mostramos o acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco, um destaque então aqui para as afluências de Sobradinho, representadas aqui pela linha cinza, que aumentaram um pouco nos últimos dias em função de chuvas verificadas no reservatório da usina. Então aqui apresentando o acompanhamento das zenas da Bacia do São Francisco, conforme vimos ali em função do aumento das vazões em Sobradinho, temos então esse leve aumento nas afluências aqui, ainda na semana operativa, mas seguida de uma diminuição nas próximas semanas. Então, a previsão de fechamento fica em 55% da MLT, correspondendo à 13ª menor do histórico. No subsistema norte, então, temos um leve aumento aqui nas afluências, seguido de uma recessão até o final do mês. Então, previsão de fechamento em 112% da MLT, correspondendo ao 28º maior do histórico. Aqui na bacia do Tocantins, a manutenção da diminuição das afluências, com previsão de fechamento em 92% da MLT, sendo então o 47º menor do histórico. Passando para a previsão hidrológica semanal aqui da próxima semana, dando destaque então para as previsões acima de 120% da MLT aqui nas bacias do Sul e também na bacia do Xingu e de Santo Antônio de Jari. Com relação à previsão hidrológica mensal para o mês de maio, temos então comparação aqui dos estudos de PMO e revisão 1. Para o subsistema sudeste, uma diminuição das condições previstas, saindo de 104% para 101%. No subsistema nordeste, uma leve melhora, saindo de 52% no PMO para 55% agora na revisão 1. No subsistema sul, no PMO havia previsto o fechamento em 83%, agora esse fechamento é previsto em 74%, e no norte também uma leve redução, caindo de 120% para 112%. Seguindo para a previsão mensal de maio e junho, então vemos aqui uma pequena diferença entre a previsão semanal feita para o subsistema sudeste e para o mês de maio as previsões variando então a 70% a 167% da MLT em termos de energia natural fluente. O subsistema sul e norte são os que apresentaram maior diferença na previsão semanal aqui do mês de maio, e o subsistema sul para o mês de junho variando então entre 17% e 376% da MLT, o subsistema norte variando entre 94% e 165%, e por último o subsistema nordeste para o mês de junho variando então entre 47% e 90% da MLT.
Representando aqui a evolução do armazenamento dos subsistemas. Temos então o subsistema norte com maior armazenamento, energia armazenada verificada em 98,7% e o subsistema sul em 83,97%. Seguindo para a apresentação da energia armazenada de alguns aproveitamentos de importância para o SIM, sendo ele Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação em Três Marias e Itumbiara. Então, com o aproveitamento com maior energia armazenada correspondendo então a Furnas, com 99,4%, enquanto o Embarcação ficando aqui com 73,9%. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e devolvo a palavra para você, Camila. Fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu vou fazer aqui agora a apresentação da parte da operação hidráulica. É, Aqui nós temos atualmente as salas de crise de acompanhamento que estão atuantes nesse período para as bacias. Nós temos atualmente a sala de acompanhamento da bacia do Rio Tocantins, a sala do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento do Paranapanema e a sala de crise da região sul. Além disso, nós temos os dois grupos operantes de operação do Paraíba do Sul, que é o GAOPS e o GTAOH, que a gente apresenta a agenda das reuniões das próximas salas de acompanhamento e de crise. Para o Paranapanema, a próxima vai ser no dia 25/5, do São Francisco, a próxima dia 6/6, do Sul, a próxima dia 17/5, e para a sala do Tocantins, a próxima será feita no dia 31/5. Essa semana nós tivemos a sala de acompanhamento da Bacia do São Francisco, então aqui está sendo apresentados os resultados das simulações sendo feitas, né? Nós temos os cenários de vazões aqui para Três Marias. O cenário inferior ele complementa 51% da MLT e o cenário superior 60% da MLT. E a política de defluência utilizada para Três Marias foi para maio, 300 metros cúbicos por segundo, e para junho, 300 metros cúbicos por segundo. Com isso, a simulação que ela foi até o final de junho, Três Marias chegou no cenário superior com 93% do seu volume útil e no cenário inferior com 91,8% do seu volume útil. Já para Sobradinho e Xingó, né, nós temos o cenário inferior com 45% da MLT, o cenário superior com 47% da MLT, e as políticas de defluências utilizadas para Sobradinho em maio foi 1.800, para Xingó foi 1.100 metros cúbicos por segundo, e para junho, Sobradinho foi utilizada uma política de defluência de 1.230 metros cúbicos por segundo, e para Xingó, 1.100 metros cúbicos por segundo. Sobradinho ele chegou com seu volume útil no cenário superior ao final de junho com 78,9% e com seu cenário inferior ele chegou com 78,6%. Já aqui embaixo nós temos o sistema equivalente, né, considerando Itaparica. No cenário superior, a gente chegou com o cenário equivalente no final de junho com 83,6% dos reservatórios, e no cenário inferior, nós chegamos com os reservatórios com o sistema equivalente a 82,8% do seu volume útil. Finalizando a apresentação da operação hidráulica, a gente vai, nesse momento, parar para um intervalo de 5 minutos para responder as perguntas e logo retornamos. Obrigada a todos. Boa tarde, desculpa o atraso, agradeço a brilhante apresentação aí da Camila, que me substituiu bravamente, brilhantemente. Agora a gente vai dar o início ao segundo bloco com o primeiro tópico, a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, com o CAN da PEC. CAN, a palavra está com você. Obrigado, Cris. Vou começar aqui o compartilhamento da apresentação, tá? Antes de começar a apresentação, eu só tenho um aviso para fazer que o Prévio Carga Decem agora
a carga, né, vai estar incorporando agora a MMGD na carga global, então, assim, o prévio carga decente está passando aí por um processo de calibração e a partir do dia 28 do 4, os dados dos arquivos ficarem disponíveis no site, mas até final de semana que vem a gente já deve regularizar essa publicação. E aí é por esse motivo também que a gente vai trazer menos dias do histórico que de costume. Geralmente a gente traz 7 dias na apresentação, dessa vez a gente vai trazer apenas 5, porque foi a entrada da MMGD na carga global. Bom, então aqui começando pelo subsistema Sudeste, tá, pessoal? A gente teve uma ocorrência aí de chuvas pontuais, principalmente em São Paulo e Rio, mas de magnitude pequena que não impactaram tanto a carga assim, e ela veio assim bem ajustada aí ao longo da semana, com um ótimo resultado, 87% de desvios em até 3%, um MAP de 1,48 e 45% de desvios até 1%, tá? No subsistema sul, a gente teve ocorrência de chuvas aí, principalmente nos últimos 3 dias aí em Porto Alegre e principalmente aí no dia 4, em Porto Alegre, nas 3 capitais, né, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, né, que provocou essa queda aí mais forte aqui no final do dia. Mas fora isso, os desvios aí vieram bem acima, não, melhores do que nas últimas semanas, tá? Com um MAP de 2,90 e 61% de desvios e até 3%, tá? Seguindo para o Nordeste, no Nordeste a gente teve ocorrência de chuvas aí nas principais capitais, tá? Vale ressaltar aqui que o 1º de maio é um feriado, mas é, teve ocorrência de chuva aí, principalmente no Ceará e no Ceará e Salvador, então assim, a carga foi bem difícil, mas ao longo da semana a gente foi acertando, então 2,75% de desvios até 3%, é, 68% de desvios até 3%, 25% de desvios até 1%. No Nordeste a gente teve dificuldades aí no final de semana e feriado, tá? Que é um dia difícil de fazer a previsão, mas a semana a gente conseguiu ter um bom resultado aí. O resultado da semana foi o MAP um pouco abaixo da média que a gente vem apresentando nas últimas semanas, né, com 3,34% de MAP e 53% dos desvios e até 3%. E aí, fechando o subsistema, né, os dias que ficaram mais difíceis de prever foi, sim, o domingo e o 1º de maio, tá? Que que são dias especiais aí e mais difícil de prever, mas ao longo da semana foi bem assertiva aí a previsão. 84% de desvios até 3%, um MAP de 1,64 e 44% de desvios até 1%, tá? Cris, eram essas informações que tinha que passar para os agentes e encerro minha apresentação por aqui, tá? Obrigado. Obrigada, Cam. Vamos passar agora para a previsão de carga para o PMO, que é o Eric. Oi, boa tarde, Cristiane. Começar a compartilhar a tela. Vocês já estão vendo direitinho, né? Sim. Bom, continuar no assunto de previsão de carga, agora no âmbito semanal. É, Bom, nessa semana, as premissas econômicas que a gente utilizou para a realização das previsões, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, houve uma melhora no mês de abril da percepção sobre a situação dos negócios, do setor de negócios, é, em todos os setores pesquisados. Porém, por outro lado, com exceção do setor de construção, houve uma piora das expectativas para os próximos meses, de todos os demais setores, com destaque para a grande diminuição da confiança no setor de comércio. Enquanto isso, no setor da indústria, pela primeira vez depois do início da pandemia, 3 anos atrás, o percentual de empresas que apontaram de Reunião da Janaína lá, cara. problema de escassez de Vai ser insumos e reativo, cara. matérias-primas Vai ser, retornou, velho. Último dia que tu vai ver a retornou à garota. Tem que média ser reativo. anterior à Douglas, microfone pandemia. aberto. Bom, vamos lá. Setor de indústria, a média voltou à, à situação antes da pandemia, sobre a escassez de insumos e matérias-primas. E, bom, esse problema segue apenas no setor de bens de consumo duráveis. Passando agora para os destaques meteorológicos. Para a próxima semana operativa, são esperadas condições de estabilidade em relação ao comportamento da semana corrente para todas as regiões do país. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste e no Sul, nos dois subsistemas.
devem ocorrer temperaturas amenas, com baixos totais de precipitação ao longo da semana, e pontualmente deverão ocorrer reduções de temperaturas em 1, 2 dias na semana, mas logo em seguida retornando ao patamar anterior após a passagem dessa frente fria. Nos subsistemas Nordeste e Norte, as capitais devem apresentar também baixos totais de precipitação em todo o período da próxima semana, com exceção da capital Manaus, onde a expectativa de ocorrência de um grande acumulado de chuva. Bom, agora falando do acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o fechamento estimado da semana em curso apresenta um desvio negativo da ordem de 1,5% em relação à previsão inicial do PMO, o valor sendo estimado do fechamento na ordem de 39.339 megawatts médio. E, bom, para a próxima semana operativa, foi realizado um ajuste de menos 2,7% em relação à previsão inicial, realizada no PMO, e para as semanas 3 a 5, até o fechamento do mês de maio, foram realizados ajustes de 1,2%, de menos 1,2%, em relação à previsão inicial do PMO. E com isso, totalizando o mês de maio para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, está sendo estimado fechamento em 40.668 megawatts médio, apresentando assim um desvio de menos 1,6% em relação à previsão inicial do PMO, realizada na semana anterior. Bom, passando agora para o subsistema Sul, a semana em curso está apresentando um desvio de 1,4% em relação à previsão realizada na semana passada, sendo estimado o fechamento em 12.043 megawatts médio. Para as próximas semanas operativas, até o final do mês não foi realizado nenhum tipo de ajuste das semanas 2 até a semana 5, e com isso o fechamento estimado para o mês de maio está em 12.308 megawatts médio, com isso apresentando um desvio de 0,2% em relação à previsão inicial do PMO. Passando agora para o subsistema Nordeste, a semana em curso veio bem ajustada conforme a previsão realizada na semana passada, sendo estimado o fechamento em 11.637 megawatts médio, mostrando assim um desvio de apenas menos 0,7% em relação à previsão realizada na semana passada. Bom, como veio bem ajustada a carga, para as próximas semanas não foi realizado nenhum tipo de ajuste em relação à previsão realizada no PMO, e com isso está sendo estimado o fechamento do mês de maio para o subsistema Nordeste em 11.999 megawatts médio, apresentando assim um desvio de menos 0,1% em relação à previsão do PMO. Bom, passando agora para o subsistema Norte, a semana em curso também está bem ajustada de acordo com a previsão realizada na semana passada, no PMO, sendo estimado o fechamento em 6.934 megawatts médio, com um desvio de apenas menos 0,1% em relação à previsão realizada na semana passada. Com isso, para as próximas semanas até o final do mês, não foram realizados nenhum tipo de ajuste, e com isso o fechamento estimado para o mês de maio, no Norte, está em 7.000 megawatts médio, bem ajustado conforme o valor previsto na semana passada no PMO. Bom, totalizando agora o sistema interligado, a semana em curso apresentou um desvio de menos 0,7% em relação à previsão do PMO, sendo estimado o fechamento de 69.953 megawatts médio, e com esse desvio e totalizando todos os ajustes realizados nos subsistemas, o fechamento estimado para o mês de maio no sistema interligado está em 71.974 megawatts médio, com isso apresentando um desvio de menos 0,9% em relação à previsão inicial do PMO. Com isso, eu fecho minha apresentação. Devolvo a palavra a você, Cristiane. Obrigado a todos. Obrigada, Eric. Bom, vamos passar para o próximo, que é o João Pedro, que vai apresentar os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. João Pedro, por favor. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Vou apresentar os resultados da revisão 1 do PMO de maio de 23 para a semana operativa que vai do dia 6 ao dia 12 de maio de 2023. Começo trazendo os pontos de destaque,
que são os despachos da ANEEL considerados no estudo. Essa semana nós tivemos a publicação do despacho 1178, que restabeleceu a operação comercial da UG2 de Risoleta Neves, antiga Candonga, e do despacho 1216, que liberou a operação comercial de todas as UGs de Prosperidade 3. Passando agora para os principais resultados dessa revisão, temos os CMOs resultantes do estudo para os 4 subsistemas. Como temos observado nas últimas semanas, podemos ver que os CMOs obtidos foram nulos em virtude dos excedentes energéticos no sistema e ficaram equalizados em todos os subsistemas para todos os patamares de carga. Observamos também que houve o atingimento do limite de escoamento do bipolo de Belo Monte no fluxo norte-sudeste para os patamares pesada, média e leve, e o atingimento do limite conjuntural do FNS nos patamares de pesada, média e leve também. Em seguida, trazemos aqui o comando de despacho de geração térmica pelo modelo Decomp em sua totalidade por inflexibilidade declarada pelos agentes na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, temos um despacho previsto de 4.567 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.861 para o Sudeste e Centro-Oeste, 605 para o Sul, 4 para o Nordeste e 1.097 megawatts médios para o Norte. Lembrando que esse despacho comandado pelo Decomp é apenas indicativo, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Nesse estudo, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 8/7 e 14/7 de 2023, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com a mais escura de acordo com essa revisão 1 de maio, enquanto a linha mais clara indica os valores do PMO de maio, como visto na semana passada. Para o segundo mês de junho de 2023, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot da esquerda para os resultados do PMO de maio e o da direita para a revisão 1. Analisando os 4 gráficos, percebemos a tendência de manutenção nos armazenamentos e pouca dispersão para o segundo mês de estudo. E começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 86,2% de armazenamento no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes. E chegaremos a 88,2% ao final de maio, com a expectativa de atingir, ao final de junho, 88,3%, podendo variar entre 89,3% e 86,7%. Para o subsistema Sul à direita, nós iniciamos a semana operativa com 83,4% de energia armazenada, chegando a 84,3% no final de maio, e para o segundo mês esperamos armazenamentos entre 96,2% e 83,4%. Na parte de baixo à esquerda, para o subsistema Nordeste, nós partimos de 90,8% no início da primeira semana operativa do estudo, com expectativa de atingir 88,8% ao final de maio. Para junho, temos cenários variando entre 85% e 88,8%. Para o subsistema Norte, a semana operativa se inicia com 98,5% de energia armazenada, devendo chegar a 100% ao final de maio e permanecendo nesse valor em todos os cenários de junho. Por fim, com relação à importação de energia, não houve recebimento de ofertas de importação pelo Uruguai e pela Argentina para a próxima semana operativa. Passados os resultados da revisão 1 do PMO de maio de 2023, vamos agora às intervenções energéticas relevantes, começando com o nosso critério de relevância, que seleciona intervenções em unidades geradoras que alteram limites sistêmicos ou que sejam realizadas em UGs de grande porte. Com isso, para o período entre 6 e 12 de maio, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos manutenção preventiva na UG1 de Água Vermelha entre os dias 6 e 12 de maio. Para as UHEs Furnas e São Simão, temos testes de autorrestabelecimento parcial no dia 7 de maio. Ainda no Sudeste e Centro-Oeste, temos parada nas UGs 1, 2, 3 e 4 do setor de 50 Hz de Itaipu para intervenção na subestação da ANDE no dia 7 de maio. Em São Simão, nós temos manutenção preventiva entre 8 e 14 de maio. E para Jupiá, temos intervenções na UG9 no dia 8 de maio,
nas UGs 13 e 14 no dia 9 de maio e na UG 14 entre 9 e 19 de maio. Fechando o Sudeste e Centro-Oeste, temos manutenção na UG 2 de Nova Ponte entre 9 e 13 de maio. Passando para o Subsistema Sul, temos manutenção na unidade 1 da UHE Governador José Richa entre 8 de maio e 24 de junho. Para o UHE Passo Fundo, temos manutenção na UG1 entre 8 e 11 de maio. Para o Subsistema Norte, nós temos manutenções preventivas em estreito para os UGs 1 e 2 no dia 8 de maio, 3 e 4 no dia 9 de maio e os UGs 5 e 6 no dia 10 de maio. Em Itumbiara, temos manutenção corretiva na UG2 entre 9 e 11 de maio. Para o Subsistema Nordeste, não há intervenções relevantes sobre o critério mencionado anteriormente. Dessa forma, eu chego ao fim da minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra a Cristiane e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigado. Obrigada, João Pedro. A gente vai fazer um intervalo aqui e a gente volta com as respostas, com as perguntas, as respostas do primeiro bloco. Bom, então estamos de volta. A gente vai responder aqui a pergunta do primeiro bloco, que é a 142, e depois a gente vai responder as demais a 143, a 144, a 145, depois do fim do terceiro bloco. Então, vou chamar a Camila para fazer o esclarecimento necessário. E eu também gostaria que a Laiana, se pudesse, na pergunta 145, esclarecesse se esse desvio que ela comenta, de 300 a 500 megawatts, ela verificou um dia da semana, ou se foram todos os dias da semana, esse erro foi observado para o dia D mais um. Aí, se puder esclarecer, Laiana, a gente te agradece, tá? Então, só relembrando, essa 143, a 44, a 45 vai ser respondida no final do bloco 3. Camila, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. A pergunta da Laiana foi a seguinte: prezados, boa tarde. Alguma previsão ou tratativa como será a operação de praias do Tocantins para esse ano? Laiana, primeiramente, obrigada pela pergunta. A gente já iniciou as tratativas para a operação de praias do Rio Tocantins, mas as defluências ainda não foram definidas. Elas devem ser definidas a defluência deve ser definida para os próximos dias. Devolvo a minha palavra a Cris. Obrigada, Camila. Bom, então a gente vai dar início ao terceiro bloco, com Josué falando sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas da PRI. Josué, por favor. Aí, joia. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Partilhando a minha tela aqui. Certinho aí? Sim, sim. Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos iniciar a apresentação para a próxima semana operativa em relação aos limites elétricos e os impactos na programação das intervenções dessa semana. Iniciando com o desligamento, com a continuidade do desligamento do banco série de peixe 2, que se iniciou em 10 de abril e vai até 7 de maio, domingo, às 23h59, para a realização de substituição de unidades capacitivas, tá? Durante essa intervenção, os fluxos do FNS ficarão limitados a 3.500 e o FNES a 6.500. Além disso, continuaremos com o desligamento de Governador Valadares 6 Mutum, de 0 a 6, do dia 6 do 5 apenas. Os outros demais dias estão nessa semana operativa, né, em relação à obra associada à duplicação do trecho. Durante o serviço, serão limitados os fluxos da FNES em 5.500, FNS em 3.200 e R seco em 10.000. Teremos também o desligamento de 7h15 às 16h45 de domingo, dia 7 do 5, de Miracema, Grupo I, Circuito 1. E durante esse serviço, para manutenção preventiva nas chaves, para evitar que no suporte do sistema, no caso de perdas simples e duplas na interligação, restrição da FNES em 5.800. Desligamento da barra de Tabira 5.500 kV, de 0 a 7 do dia 8 ao dia 12, tá? Durante esse serviço, para a integração de novo disjuntor, no setor 500 kV de Tabira 5, teremos que atender os fluxos de FNES restrito a 6.400 e R seco a 10.500. Temos um desligamento de um filtro em Foz do Iguaçu 50 Hz, de 7h30 do dia 8 até as 16h30 do dia 12 do 5, para manutenção em chave de seccionadora, né? E demais equipamentos e proteção. Para que o sistema suporte a perda do filtro de outro filtro,
restringir o LCC em 3.900 megawatts. Por fim, terá uma operação com máquinas segregadas no Itaipu 50 Hz, alimentando as cargas da ANDE, Paraguai, de forma exclusiva, tá? O período de 4 às 11 do dia 7/5. Durante esse serviço, a limitação do LCC em 2.600. Com isso, eu termino minha apresentação, fico à disposição para qualquer pergunta. Eu vou a palavra, Cris. Obrigada, João Pedro. Ô, José, agora a gente vai passar para a política operativa com o Tiago. Boa tarde, Cris. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento aqui. Tem minha apresentação? Modo apresentação? Sim, sim, já está assim. Começando aqui efetivamente agora. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco, então, aqui hoje da política operativa da revisão 0 de maio, do dia 29, dia 5, 29 de abril a 5 de maio. Antes de começar, propriamente, a política operativa, apresentar aqui um novo portal, um novo produto, né, que é o portal dos dados abertos do INS. Está disponível agora o dados abertos da programação diária. Pode ser feito esse acesso pelo site do INS completo, dados.ins.gov.br, ou direto para esse link aqui, que vai direto para a database do balanço de programação diária. Nesse link, nesse portal, são disponibilizados dados hidráulicas, térmicas, eólicas, fotovoltaicas, PCH, PCT, da MGD e da Claro. Todos esses dados critizados por patamar, de meia hora, e por submercado. Com relação à política operativa dessa revisão, iniciando aqui com a comparação entre DECEM e DECOMP. Em ambos os modelos, o TMO continua nulo, zero, aqui para todos os mercados e todos os dias, todas as meias horas patamares. Mantendo sem nulo. Fazendo aqui um check, uma fotografia do mapa do Brasil. Cada ponto desse aqui é um conjunto de barras. Aqui a gente representa cerca de 30% de todas as barras do sistema nacional. E podemos ver que em todas as barras, não é uma questão de mercado, mas de barras, que temos semióticos nulos, zero. São corzinhas bem equalizados e todos nulos. Fazendo agora um box plot, né, do dia 5 de maio, do dia de hoje, né, todos os mercados para as barras. Normalmente, sem outliers, totalmente equalizados, todos os mercados, todas as meias horas do dia de hoje, o valor. Fazendo agora uma comparação das discrepâncias, diferenças que existem entre o que é programado, a proposta de despacho do DECEM, o que é efetivamente programado no pós-DECEM, o PDP. Começando aqui pelo Centro-Oeste, as diferenças para as hidráulicas basicamente compatibilização de política operativa, ajuste único de ritmo hidráulico e rateio de investimento turbinado. Para as térmicas, declaração de flexibilidade e exportação comercial. O Sudeste é específico para usinas de Cubatão, Termo Rio e Santa Cruz Nova. No Sistema Sul, tem as mesmas características. As hidráulicas, as diferenças são compatibilização de política operativa e ajuste único de ritmo hidráulico. Para as térmicas, também é apenas declaração de flexibilidade e exportação comercial. Aqui o caso das usinas de João Lacerda B e C. No Nordeste, as hidráulicas têm uma compatibilização de política operativa e uma defluência aí a política de operação minimizada para as usinas do Rio São Francisco. Com relação às usinas térmicas, também é apenas declaração de flexibilidade e exportação comercial. Aqui o caso da UTE Vale do Açu e Termo Bahia. No Norte, as diferenças são menores, são bem próximas, as operações são bem próximas. As hidráulicas apenas a política operativa, ajuste do commitment e rateio de investimento turbinado. Para as usinas térmicas, está bem igualizado, poucas diferenças,
e as diferenças que existem são devido à declaração de flexibilidade. Aqui no caso de Ponta Negra, Manauara e Parnaíba. Avaliando agora a questão de como foi a soma das gerações térmicas, né, e suas titulações no sistema como um todo, durante toda a semana. Basicamente teve duas titulações, exportação comercial, um total de 500 no SIM, como um todo, e para inflexibilidade, totalizando aqui um pouco mais de 4 GB, totalizando um pouco mais de 4,5 GB de geração térmica. Com relação ao intercâmbio nacional com a Argentina e Uruguai, para todos os dias tivemos a exportação, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Essa exportação foi de duas formas, através de geração térmica e através de energia vertida turbinável. Olhando agora o balanço energético dos mercados. O sul, o sudeste e centro-oeste bem equalizado, bem próximo, com perfil ainda mais de importador. Boa parte ficou igualzinho, mas aqui temos um pouco de importando energia de outros mercados. A principal responsável pela modulação foi a geração hidráulica. Houve uma exportação dos recursos da bacia do Grande, Tietê, Paranapanema e Paraná, conforme a possibilidade de alocação da carga e acompanhamento hidráulico. Para o subsistema sul, tivemos um perfil importador, em todos os patamares, ele sempre está importando energia. Houve uma redução para a manutenção das frequências mínimas da bacia do Jacuí. Para as demais bacias, Iguaçu e Uruguai, gerações para controle de nível de condenação da cascata. E reforça aqui a exportação comercial de energia para a Argentina e Uruguai. Com relação ao Nordeste, teve variação entre importador e exportador. Nessa semana, os montantes de geração eólica foram um pouco acima de 6 gigawatts, mesmo assim, ainda assim, 3 gigawatts a menos que na semana anterior. Submercado Norte foi fortemente exportador, perfil exportador, ao longo de todo o horizonte, e disponibilidade de energia explorada em todos os períodos de carga, com a oportunidade de locação da necessidade. Olhando aqui o sistema como um todo, alguns dados importantes que podemos observar, a carga do SIM um pouco acima de 71 gigawatts, e isso é um aumento de quase 3 gigawatts com relação à semana passada. A geração do eólico do Nordeste, aqui, um pouco acima de 6 gigawatts, mas mesmo assim ainda uma redução de 3 gigawatts com relação à semana passada. O Tema Sul ele é importador de energia, ele importa aproximadamente 5,3 gigawatts. Teve exportação aqui através do sistema para a Argentina e para o Uruguai. Para a Argentina, 1,3, para o Uruguai, 500 megawatts. Aí a geração de Itaipu superando 7 gigawatts, quase 8, e é um aumento de 700 megawatts em relação à semana anterior. Destaca aqui agora a participação das MGD em todos os mercados, a maior contribuição de 2,7 gigawatts e 1,7 gigawatts no mercado sudeste. Passando agora para a previsão de operação para a próxima semana, nós temos para os sistemas Centro-Oeste, Centro-Oeste, uma geração hidráulica visando recuperação dos armamentos da cabeceira Paranaíba, uma operação de controle de nível das usinas do Rio Grande, GT, Paraná, Paranapanema e Itaipu, operação do controle de cheia das usinas do Rio Madeira e Telespires, e uma previsão de EVT ao longo de toda a semana operativa. No sul, temos uma geração hidráulica reduzida para manutenção das dependências da bacia do Jacuí, e para as outras bacias, Iguaçu e Paraguai, uma geração de controle de nível e coronação do cascata. Novamente, aqui há a possibilidade, a previsão de EVT ao longo dessa semana. O Nordeste busca-se uma operação de reenchimento do reservatório de Luiz Gonzaga, sem previsão de EVT. Para fechar aqui o Norte,
a exploração ainda de geração, obedecendo, obviamente, os limites de transmissão e operação por controle de cheias nas usinas do Tocantins, Três, Curuí e Xingu. E aqui também a divisão de EVT ao longo do ciclo operativo. Assim concluo aqui a apresentação da ciclo operativo. Fico à disposição para maiores esclarecimentos e dúvidas e antecipo um bom fim de semana a todos. Cristiane, volto você a palavra. Obrigado. Obrigada, Tiago. Bom, a gente vai fazer o intervalo e a gente volta aqui com as respostas das perguntas. Eu volto a pedir que a Laiana, se ela puder esclarecer a pergunta 145 a respeito, se essa diferença que ela cita, ela observou em todos os dias ou foi num determinado dia para o dia seguinte. Tá? Se puder esclarecer, Laiana, obrigada. Bom, boa tarde. A gente retorna agora com as perguntas, né, que foram feitas desde o bloco 1. Eu vou chamar a Camila para responder a pergunta da Laiana, a número 142. Camila, por favor. Camila? Não, eu estava esperando a Camila. Bom, mas ela era a respeito daquela primeira questão que ela já respondeu, e a 146 o João Pedro vai responder. Então, vamos passar agora para a PEC para responder a 143, a 144 e a 145 vai ficar com o Tiago. Fausto, eu vou chamar o Fausto para responder essas questões. Oi, querido. Isso aí é com o pessoal do Decomp. Eles que têm que informar porque que eles não usaram esse FCRH, já que ele está válido. Eu acredito porque é um FCRH condicionado ao nível de tubiária. Então, o Decomp não vê Isso. FCRH condicionado. Tá, É o isso. Tiago. Mas é com eles. Eu acho que o João Pedro vai responder. Eu pensei que você queria complementar alguma coisa. Então, Não. Só isso Tá. mesmo. Então, voltando para o Fausto. Fausto. Bom, obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Bom, em relação a essas duas perguntas aqui, você leu? Vou ler aqui. Você quer ler, Cris, por favor? Posso ler? Ó, a primeira, então, é do Guilherme. Ele comenta que notaram que durante essa semana houve uma certa instabilidade na disponibilização do arquivo de blocos de cargas especiais, bloco DE do modelo D100, com dados ausentes ou ainda dados que seriam posteriormente revisados na publicação do deck de entrada do modelo D100. Poderia explicar a razão dessa instabilidade? Ok. O Guilherme. Essa semana, com a entrada aí da MMGD na carga global e, consequentemente, na programação, na operação, enfim, foi assim um trabalho muito grande envolvendo todas as nossas equipes de carga, de programação, de operação em tempo real e, inclusive, pós-operação. Algumas coisas assim, ainda estão precisando ser, como se diz, em relação à publicação, ajustadas. E nós vamos republicar esses decks, tá? Isso também, eu acho que atende também a outra pergunta do Humberto, que é mais ou menos nessa expectativa. Nós vamos realmente, que é 144, né? Nós vamos republicar esses decks, mas em relação aos modelos está tudo ok, graças a Deus não tem problema nenhum, tá bom? Eu pedi a vocês um pouco de paciência, porque realmente é um trabalho muito grande aí das nossas equipes, né? Não foi só de carga, isso aí mexe com a empresa como um todo. Enfim, a operação tem que estar preparada, a sala de controle, são medidas novas. Então, algumas coisas têm que ser realmente ajustadas, então peço a paciência de vocês, mas nós vamos republicar tudo isso segunda-feira, no mais tardar, tendo em vista que as pessoas trabalhadas estão de folga também,
porque isso aqui trabalha de escala, e nós vamos ajustar todos esses valores que estão sendo publicados, ok? Espero que não tenha causado nenhum prejuízo a vocês, mas de alguma forma a gente vai botar tudo em ordem, ok? Obrigado, então, boa tarde a todos. Ô, Fausto, só para complementar, Uhum. é só para complementar, porque o Humberto sugere que faça algum tipo de divulgação quando houver esse Isso, tipo isso. de problema. Aí, Obrigado, só para Humberto. Obrigado complementar. pela sugestão. Realmente foi uma falha. Nós costumamos até realmente fazer isso, mas quando nós publicamos, o envolvimento com a entrada da MMGD, que mudou tanta coisa, né, inclusive as publicações que foram feitas anunciando que isso ia acontecer, até mesmo na reunião do PMO tiveram muitas perguntas, nós deixamos passar alguma coisa. Eu agradeço a sugestão e nós vamos tomar esse cuidado da próxima vez. Obrigado, então. Obrigada, Fausto. Aí agora, Tiago, você quer responder a 145? Posso responder sim, Cris. Obrigado pela pergunta. Você quer que eu leia aqui ou você... Posso ler. Pode ler. Poderia explicar a diferença de 300 a 500 megawatts no dia D mais 1 em todos os dias dessa semana na carga do D100? Bloco DP do ente das entradas de dados ponto .dat em relação à previsão da carga do REPDOI e do IPDO. Lembrando que não estou questionando a carga da saída do modelo, do Anstelf, mas sim a carga heurística da previsão do D mais 1. Antes da inserção da MMGD na carga global, esse desvio era bem menor. Complementando o Cristiano, eu acho que a 148 também é relacionada a isso, né? Também é da Laiane Maia, né? Que vai dizer, prezado, os dias que você vê a diferença, cargo de 100, Isso, aí foi na terça até a é sexta, a então, resposta que eu solicitei para ela qual tinha sido o dia, né? Que tinha ocorrido isso. é, Correto, é a mesma. Obrigada. a- as diferenças pequenas são esperadas. Tanto é que ela fala que em outros momentos já tinha visto, mas era bem menor a diferença. Não é para ser esse montante todo. Também a gente está avaliando aqui onde que começou isso e por que começou. Não está bem claro o porquê dessa diferença, não. Teve algumas mudanças fortes essa semana, né? Teve a recente entrada do P10, a MGD, algumas diferenças de cálculo de carga, de perdas, aliás. Então, nós vamos avaliar o motivo exato pelas diferenças, que podem ocorrer, mas deveriam ser pequenas, não um montante de 300 a 500 megawatts. Eu pediria à Laiane, se ela pudesse mandar um e-mail lá para o relacionamento da agência, só para oficializar as perguntas, para nós podermos tratar dela. E obrigado pela pergunta, pela participação, e fico devendo aqui a resposta. A gente vai buscar aqui o que aconteceu, que mudou. A diferença era pequena e agora está nesse montante todo. Obrigado, Cris. Obrigado, Tiago. Bom, a última pergunta é da Isabela. Quem vai responder é o João Pedro. A Camila já falou brevemente, mas o João Pedro vai responder. Então, a pergunta é: no DECOM publicado hoje, FSRH 4173 de embarcação não foi levado em consideração, de forma que a vazão do efluente mínimo está sendo considerada como 100 metros cúbicos por segundo. Poderiam, por gentileza, esclarecer se teve alguma alteração nesta restrição? Obrigada. João Pedro, por favor. Obrigado, Cris. Obrigado, Isabela, pela pergunta. O FCRH 4173 de embarcação ele não foi considerado porque ele trata de uma restrição condicionada, como a Camila mencionou anteriormente, cujo ponto de controle é o nível de Itumbiara, e esse tipo de restrição a gente não modela no Decomp. Com isso, vale o valor de vazão de efluente mínima que a gente tinha de 100 dado pelo FCRH 165, como está no deck. Tá bom? Obrigado. Obrigada, João Pedro. Bom, considerando que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu encerro a apresentação da previsão semanal e desejo um bom fim de semana para vocês e até a próxima semana. Obrigada.